Bom dia a todos. Que a paz e o amor de Cristo nos envolva nesse dia. Vamos à nossa prece inicial. Vamos assim nos ligando ao nosso mentor, agradecendo a esse companheiro pelo carinho que nos dedica a cada dia. Caminhando junto, passo a passo, que possamos sempre ouvi-lo através da intuição e analisar suas orientações. Nos ligando também a Maria de Nazaré, a quem agradecemos pelo carinho, pelo amor de mãe, ao seu Filho amado, Jesus, a quem agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, pelo exemplo de vida a ser adotada num corpo físico. E ao nosso Pai maior, Deus, a quem agradecemos por esse planeta que nos acolhe, a quem agradecemos por mais uma vez, através da reencarnação, a oportunidade de evoluir, e a quem saudamos carinhosamente com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia novamente. O nosso tema hoje é pluralidade dos mundos habitados. É interessante, né? Eu estava pensando outro dia, né? Será que eu construiria um prédio de 30 andares para morar sozinho nele? Será se eu construiria uma casa com seus 10, 15 cômodos para morar sozinho nela? Então, é uma coisa que sempre me aguçou a curiosidade, né? É sobre a vida nos outros mundos, vamos assim dizer. Será que Deus faria esse universo maravilhoso, com seus trilhões de corpos celestes, para colocar vida inteligente só no nosso planeta Terra? Seria isso uma realidade ou seria isso um orgulho muito grande da minha parte, né, em achar que eu sou a mais perfeita criação de Deus, eu sou o máximo que Deus pode fazer. Então, como eu não acredito nisso, no meu caso, eu sempre acreditei que haveria vida em outros planetas, em outros corpos celestes. E sempre correndo atrás da resposta, né? Na época de Kardec, ele não tinha as condições, a ciência não tinha as condições ainda, nem telescópios, nem outros meios de comunicação, né? Não conhecia bem as tecnologias das ondas de rádio, para poder tentar sanar essa dúvida. Certo? Então, nessa busca, falei, vamos olhar o que fala o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, tem 3 questões no Livro dos Espíritos que tocam nesse assunto, né? Das que eu vi, deve ter outras que eu não olhei ainda. Da pluralidade das existências, certo? A primeira questão é a questão 55, né? Kardec pergunta se são habitados todos os globos que se movem no espaço. E a resposta do plano espiritual foi sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Nós somos ainda um mundo de provas e expiações. E isso vem demonstrar claramente que a gente não é o topo da cadeia evolutiva, né? Quando eu me analiso como ser humano, né, como espírito, realmente muito a evoluir e muita gratidão pelas chances que me são dadas. Uma outra pergunta, 56, fala o seguinte: é a mesma a condição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelha. E a 57 complementa: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, segue-se-á que tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que
Os vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver na terra. Então essas diferentes condições dos globos que não nos permitem hoje, na minha opinião, encontrar ainda formas diferentes, formas semelhantes de vida. Então quando a gente manda uma sonda a Marte procurando vida, a gente está procurando condições de vida idênticas às que temos na Terra. E certamente não vamos encontrar, porque as próprias condições do planeta, ou dos planetas, são diferentes. A partir do momento que a gente buscar outras formas de vida, talvez encontre a resposta, certo? E a questão 172 pergunta se as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra. E a resposta é não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e dos mais distantes da perfeição. Então, esse nosso planeta bendito que nos acolhe é um local de passagem, é um local de evolução, certamente. Certo? Existem, com certeza, mundos mais evoluídos. E a Terra está num momento de transição. A gente está passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E estava lembrando da minha época de escola, o que acontecia? Estudei em escola pública, colégio municipal, e naquela época era a melhor escola que existia, era a escola pública, na minha época de ginásio. E estava lembrando da minha época de escola, o que acontecia? Estudei em escola pública, colégio municipal, e naquela época era a melhor escola que existia, era a escola pública, na minha época de ginásio. A gente tinha que fazer prova para entrar. E o que acontecia? Se você tomasse 2 bombas, como a gente fala, repetisse o ano 2 vezes, você perdia a vaga na escola pública. Eu acho que o mesmo acontece nas nossas encarnações ou reencarnações. Não são dadas chances, não sei quantas, mas chega um ponto que se você não aproveitar a chance, você vai perder a vaga na escola, ou seja, você vai ser degradado, é um termo meio forte, mas você vai ser deslocado para outro local em que você possa recomeçar a sua evolução, certo? Então fique pensando, é hora da gente aproveitar a chance, é hora da gente tentar manter ou evoluir em condições melhores do que a Terra nos oferece. Mesmo que essa continuidade seja no próprio planeta Terra, que a gente possa mudar o nosso estado vibratório, nossas atitudes, para conseguir resultados melhores, certo? E eu ficava analisando, poxa vida, uma coisa que me despertava a curiosidade é o seguinte: os bolsões de evolução que a gente tem nesse planeta. Uma das obras que mais me chama a atenção são as pirâmides, seja as do Egito, seja do povo asteca. É muito interessante, muito evoluída a tecnologia utilizada nessas obras. E eu ficava pensando, poxa vida, como é que alguns milhares de anos antes da vinda do Cristo, alguém tinha conhecimento dessa tecnologia. Eu lembro que em 1980, praticamente, eu formei em engenharia civil e o meu professor, ele tocou no assunto, falou, a tecnologia usada na construção das pirâmides, ela foi perdida. Eu falei, como assim, professor? Não, todo o material usado para cortar, toda a tecnologia usada para cortar aqueles blocos de pedra, todas as brocas, essa tecnologia se perdeu e era mais evoluída do que a que temos hoje. Eu falei, mas como é que pode existir uma broca mais evoluída? Como é que o senhor prova isso, Como é que o senhor prova que a tecnologia era mais avançada? Ele falou, pelo passo, O passo é aquela volta entre cada ranhura da broca.
eles tinham uma tecnologia muito mais apurada do que a nossa hoje. E se a gente observar algumas medidas, né, algumas razões encontradas, dividindo uma medida por outra, uma dimensão por outra das pirâmides, algumas delas o resultado é o número π, que é 3,14, 15, etc, etc, que é um número que foi estudado muito depois, né, conhecido muito depois, que é a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Então, quem construiu as pirâmides já detinha essa tecnologia, certo? E aí a pergunta era, puxa vida, como surgiu esse salto de evolução? Na Terra não tinha tecnologia para isso, no nosso planeta. E aí, buscando, tive contato com o livro Os Exilados de Capela, escrito pelo comandante Edgar Armon em 1949. Capela ela fica no sistema de Cocheira, né? É uma estrela que fica lá e que aconteceu um processo semelhante há alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás, né? Justamente para segregar aqueles que não queriam mais evoluir moralmente. Então era um planeta muito evoluído tecnologicamente, mas que tinha evolução moral não acompanhando esse ritmo. E aí foi feita justamente essa segregação. Aqueles que não aceitaram a evolução moral, que não aproveitaram as chances, foram degradados para o nosso planeta, a Terra. Então aqui eles chegaram e com o seu alto nível de conhecimento, eles desenvolveram tecnologicamente a Terra em alguns pontos. Eles deram origem a algumas raças, como a raça ariana na Europa, na Ásia, e por último a raça dos hebreus no Egito. Então aqueles que construíram as pirâmides, essa tecnologia, esse conhecimento, eles já tinham em Capela. E Capela sofreu um processo de destruição com guerra nuclear, né? E dois dos personagens dessa destruição, um como comandante das tropas, se não me engano, e outro como governador, isso dito, né, pelo médium Geraldo Lemos, né, numa de suas palestras, foram justamente Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Então eles estiveram nessa decisão, tomaram essa decisão e foram degradados para o nosso planeta, certo? E aí eu consegui entender, falou, opa, então agora a coisa mudou. Então esse salto tecnológico que houve, na verdade foi produto de uma imigração externa, de outro planeta, de outro globo que existe no nosso universo, desculpa, ok? E esses que aqui vieram, alguns deles retornaram para o seu local de origem, cumpriram aqui sua missão. E essa é a razão da perda dessa tecnologia. Que existe no nosso universo, desculpa, ok? E esses que aqui vieram, alguns deles retornaram para o seu local de origem, cumpriram aqui sua missão. E essa é a razão da perda dessa tecnologia. Aí a coisa ficou clara para mim, falou, opa, então a evolução foi externa, a evolução tecnológica, e a gente está passando por um momento idêntico agora, né, que a gente está com a tecnologia em alta e com a moral na Terra, no planeta Terra, não acompanhando essa evolução. E o que se diz, né, o que os estudos dizem, que esse processo vai acontecer agora, já está acontecendo na verdade. Então aqueles que não aproveitaram a chance vão ser degradados para o planeta Quiron, que é um planeta de condições semelhantes às nossas, só que com um estágio evolutivo de homem das cavernas, né? Então imagine para um espírito que é acostumado com a tecnologia, como nós estamos hoje, né? Ter que retroceder
e viver de paus e pedras, mantendo o fogo aceso, caçando sua comida todo dia. Então é um momento de reflexão. Isso aí para mim prova claramente que existe vida em outros planetas, vida inteligente, certo? E cabe a nós cuidar, vamos dizer assim, do nosso planeta, da nossa evolução. Se a gente cuidar desse planeta aqui, a gente talvez terá a chance de, numa próxima reencarnação, reencarnar em planetas mais evoluídos, né? A gente não retrocede, mas a gente estagna, desculpe, na evolução, ok? Então que a gente tenha cuidado com isso. Outra coisa que me prova que houve alguma interferência exterior, né? Houve uma tecnologia muito grande nessas construções, é a Ilha de Páscoa, né? Eu tive a oportunidade de ver numa viagem que eu fiz ao Chile, um daqueles blocos monolíticos que foi trazido da Ilha de Páscoa. O peso é absurdo. Eu imagino como foi feito para você esculpir aquela pedra, levá-la para lá, né? Ou movê-la de algum lugar, colocá-la em pé, certo? Então, essa tecnologia também se perdeu, ok? Finalizando então, o que a gente chama de, na minha opinião também, que a Bíblia fala que nós viemos de Adão e Eva, né? Era um casal que teve 2 filhos, Caim e Abel, que depois perpetuaram a espécie. Para mim não tem uma lógica, porque se eles tiveram 2 filhos homens, né, a única condição para continuar a perpetuação da espécie seria um incesto. Eles teriam se relacionado com a mãe, com Eva, né, coisa que eu creio que não aconteceu. Então, quando se fala de Adão e Eva, se fala na verdade de raça adâmica, ou seja, essa imigração que aconteceu no nosso planeta, né, vindos de Capela, ok? Então que a gente possa aceitar isso, né? Nós não somos o topo da evolução, não estamos no topo da bondade, né? Temos muito que evoluir e, na minha opinião também, Deus não faria um universo tão grande para colocar a vida inteligente apenas no nosso planeta, né? Certo? A gente não vai construir um prédio de 30 andares para morar sozinho nele. Não tem sentido. Só para ficar contemplando. Ok? Então que a gente possa agradecer essa oportunidade que mais uma vez nos é dada de evoluir, de caminhar. Aceitamos que não somos o centro, né? Somos mais um participante. Nosso planeta é um planeta abençoado, mas é um planeta comum, vamos dizer assim, da mesma ordem de muitos que existem aí, ok? E que tenhamos sempre essa gratidão a Deus. Eu queria sempre lembrar que Jesus, que é o dirigente espiritual do nosso planeta, também era o dirigente de Capela, razão pela qual a Terra foi escolhida para essa imigração. E sempre agradecendo sua ajuda, sempre agradecendo, sempre seguindo seu exemplo. E para terminar, eu queria citar a prece Pegadas na Areia, quando a gente no final da vida diz que quando vai desencarnar, a gente faz uma retrospectiva da vida. E um homem estava fazendo isso, ele observou que na sua vida tinha sempre 2 pares de pegadas na areia. Ele e Jesus. Ele e Jesus. E ele observou que nos momentos mais difíceis da vida dele, só aparecia um par de pegadas. E nesse ponto ele reclamou com Jesus. Falou: mestre, como é que nos momentos mais difíceis você me abandona? E Jesus respondeu: nessa hora não te abandonei, eu te carreguei nos meus braços. E vamos assim, agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade do convívio, do aprendizado, agradecendo esse planeta que nos acolhe, agradecendo e respeitando esse planeta. Que possamos aqui ser luz, ser paz, ser amor ao próximo. E saudando a Deus, nosso Pai maior, mais uma vez com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem em paz.